Olá a todos, meu nome é Eder Carvalho e sejam muito bem-vindos de volta à Central de Xadrez para análise da sétima partida do Campeonato Mundial de Xadrez de 2016, partida que foi jogada no dia 20 de novembro de 2016, em que o Karyakin estava com as peças brancas e o Carlsen estava com as peças negras. A gente está tendo uma repetição das cores que nós tivemos na partida 6. Chegamos na metade do Mundial, partida 6 terminou a primeira metade, partida 7 começa a segunda metade, por isso que a gente tem essa inversão do início do match, né? Agora o Karyakin vai começar a segunda metade com as peças brancas, sendo que o Carlsen começou a primeira metade com as peças brancas. Pois bem, depois das 6 primeiras partidas do Mundial, nós tivemos 6 empates, cada jogador chega nessa sétima rodada com 3 pontos. E aqui o Karyakin começou a segunda metade do match com o lance D4, mudando finalmente um pouco as aberturas que nós vimos nas últimas partidas. D4 das brancas, D5 das negras, C4 das brancas e aqui as negras jogaram C6. Só se você estivesse perguntando por que as negras não capturam esse peão de C4, parece que esse peão está caindo. Bem, momentaneamente sim, só que as brancas se utilizam do tempo que as negras usaram para capturar esse peão para conseguir um belo desenvolvimento. Então, depois dessa sequência de lances, nós percebemos que as brancas têm um centro interessante aqui, duas peças desenvolvidas, e o centro das negras não está tão favorável. E aqui, não, eu não quero avançar esse peão para E6, por que eu não defendo esse meu peão aqui em C4, eu estou com um peão de vantagem. O problema é que você está começando a perder muito tempo para defender esse peão. E é um peão que mais cedo ou mais tarde ele vai cair. Se ele não cair, é porque as brancas vão conseguir um desenvolvimento muito forte em compensação desse peão. Então tentar manter esse peão não é a melhor alternativa para as negras. Por isso, as negras nem capturam esse peão. Ao invés disso, elas jogam C6, apoiando esse peão central aqui em D5, cavalo em C3, cavalo em F6, E3, A6, e aqui as brancas jogaram o lance bispo em D3. Eu normalmente gosto de jogar nessa situação cavalo em F3. Não que vá mudar muita coisa, só que eu dou mais uma chance para as negras capturarem o peão aqui em C4. Quando as negras capturam, eu capturo direto com o bispo que está em F1. Aqui as brancas decidiram não fazer isso, elas jogaram bispo em D3 e normalmente sempre que você move esse bispo para D3, as negras capturam logo em seguida, porque de certa forma as brancas perderam um tempo. Elas tiveram que mover o bispo para D3 e no lance seguinte ele captura o peão em C4. Então foi uma defesa em dois lances. No final das contas isso não muda tanta coisa, principalmente para esse nível. Os jogadores vão fazer os lances corretos. Então essa alteração na sequência de lances não faz tanta diferença. Só que nas partidas que eu jogo eu costumo, nessa situação aqui, jogar cavalo F3, porque caso meu adversário não saiba a sequência correta de lance e aqui ficar um pouco perdido, o que eu faço? Bem, se ele tomar aqui, eu já capturo direto e de certa forma eu ganhei um lance em cima do meu adversário. Eu já vou ter 3 peças desenvolvidas enquanto meu adversário tem apenas o cavalo. Certo? Mas as brancas jogaram bispo em D3, peão toma C4, bispo toma C4 e as negras respondem com E6, já pensando na ideia de avançar esse peão aqui para C5, começando a expandir um pouco, ganhar um pouco de espaço na ala da dama. Cavalo em F3, desenvolvendo peça, C5, já começando a pressionar um pouco o centro branco, que está um centro muito bonitinho para o gosto das negras. Ganha espaço na ala da dama, já libera espaço para o cavalo de B8 desenvolver. Roque do lado das brancas.
e B5 jogado pelo Carlsen, jogado pelas negras. Bem, B5 tem o objetivo de abrir caminho para o desenvolvimento do bispo pela casa B7. Esse bispo não vai dar conta de desenvolver através dessa diagonal. Além disso, ele cutuca aqui o bispo em C4. Esse bispo vai ter que sair dessa diagonal. Ele estaria exercendo uma boa influência central nessa casa. E, além disso, tanto B5 como C5 tem a ideia de aumentar o espaço de manobra das peças negras aqui na ala da dama. Então, tanto B5 quanto C5 tem a ideia de aumentar o espaço das negras, ganhar espaço. As brancas respondem com bispo em E2, bispo em B7, peão toma C5. E agora a gente tem proposta de troca de damas no tabuleiro. Cavalo em C6. E aqui nós já tivemos essa posição sendo jogada 14 vezes na história, segundo a minha base de dados. Nós já tivemos lances como A3, que tem a ideia de apoiar o avanço B4, criando uma bela estrutura de peões aqui na posição branca. Nós já tivemos o lance dama em C2, abrindo a casa D1 para uma das torres entrar em D1 e tentar dominar a coluna D. Mas aqui o Karjakin resolveu inovar. Temos a novidade da posição, jogando o lance cavalo em D2. À primeira vista parece que a gente está recuando demais esse cavalo, não está tendo muita contrapartida para isso. Só que a ideia das brancas é jogar o cavalo de D2 em E4, propondo a troca de cavalos e talvez apoiar o peão aqui de C5. Bem, antes que esse peão seja apoiado, as negras decidem capturá-lo. Cavalo de D em E4, atacando o bispo, propondo a troca de cavalos. As negras aceitam a troca. Cavalo toma cavalo, cavalo toma cavalo, atacando o bispo novamente. O bispo recua para E7. Deixando o caminho aberto para o roque negro. B3 das brancas, abrindo caminho para o bispo desenvolver para a casa B2. Cavalo em B4, abrindo caminho para esse bispo exercer uma bela influência nessa diagonal. A gente viu na partida número 6 como esse bispo pode fazer um estrago na posição adversária. Então, se você quiser ver como esse bispo pode atuar, recomendo que vocês deem uma olhada na partida número 6 desse Mundial. Bispo em F3, fazendo um contraponto para o bispo em B7, roque negro. Bispo em A3, fazendo um contraponto agora em cima do bispo em E7. Só uma ressalva, o bispo em E7 está sendo apoiado pela dama em D8, sendo que o bispo em A3 não está sendo apoiado por nenhuma peça. Então as brancas têm que tomar cuidado com esse bispo aqui. O contraponto é interessante, só que dependendo da situação, as brancas podem levar um tático e o bispo em A3 pode cair. Bem, aqui talvez a melhor alternativa para as negras fosse bispo em D5. Botando o bispo em uma casa em que ele vai estar sendo apoiado pelo peão de E6. Por quê? Bem, na partida foi jogado o lance torre em C8. Qual que é o problema desse lance? Um pequeno golpe tático que o Carlsen cometeu um pequeno deslize na partida. Os comentaristas comentaram bastante sobre esse deslize. É uma situação puramente tática. Com o computador é fácil de ver, né? No tabuleiro pode não ser tão fácil. O que é que se esconde nessa posição? Esses bispos estão encarando um ao outro, certo? Acontece que o bispo aqui em B7 não está sendo apoiado por nenhuma peça. O bispo em F3 está sendo apoiado pelo peão de G2. O cavalo branco tem a possibilidade de sair para a casa F6. Opa, cor errada.
Quando ele vai para F6, ele dá cheque no rei. Beleza, o cavalo vai cair aqui, só que esse bispo vai cair aqui. Quando esse bispo cair, meu bispo já está atacando a torre em C8, né? Mas tem um pouco mais além disso. Antes de mostrar, vamos ver o que foi jogado na partida. Cavalo em F6, seguindo a ideia, dando cheque no rei adversário. Bispo toma F6, e aqui está o segundo ponto da posição. Quando o bispo captura na casa F6, ele deixa de defender o cavalo na casa B4. Eu tenho um bispo atacando esse cavalo, que indiretamente está atacando a torre lá em F8. Então, a situação das negras ficou um tanto quanto esquisita, né? As brancas capturaram o bispo em B7. Bispo toma em A8. Tinha uma torre aqui caindo, né? No momento, as negras estão com a vantagem de uma torre. Só que bispo toma B4. Agora é uma torre por um bispo, certo? Só que ambas as torres negras estão sendo atacadas. Então a situação das negras não está tão confortável assim. Bispo recua para F6. E aqui fica a pergunta: qual torre capturar nessa posição? Caso as brancas decidam capturar a torre em C8, dama toma D1, torre toma D1, torre toma C8, e aqui o material está igualado, só que a torre negra tem uma coluna que está sendo dominada, então não tem problema para a posição negra, né? A partida nesse ponto está completamente empatada, ambos os lados têm iguais possibilidades. Porém, quando as brancas capturam a torre de F8, que foi o que foi jogado na partida, quando dama toma em D1, torre toma em D1, torre toma em F8, e agora a torre negra está batendo em cima do próprio peão, enquanto a torre branca está dominando uma coluna. Então, a situação das brancas é um pouco mais favorável do que as negras. Não é uma vantagem decisiva, só que é uma vantagem. No xadrez a gente joga procurando pequenas vantagens que em conjunto vão nos dar a vitória. Então, Karjakin conseguiu a primeira vantagem aqui na posição. Bispo toma em A6. Além de ter o domínio da coluna, as brancas também conseguiram um pequeno peão de vantagem. Só que depois de B4, a gente percebe que esse peão é um peão de vantagem, só que não é um peão tão forte. B4 bloqueia o peão de B3, esse peão da coluna B das brancas não é um peão móvel. E o peão aqui de A2 também não vai dar conta de mover. A3 ele pode ser capturado pelo peão branco, pelo peão negro. E A4, se você não conhece capturando passant, tem um vídeo aqui no canal que explica. A4 também leva o lance peão toma em A3. Então o lance A4 não pode ser feito com facilidade. Confira o vídeo aqui no canal sobre captura en passant. Pois bem, B4 das negras, torre em C1 para as brancas. E aqui a gente tem uma situação interessante. Imagine que as negras veem a situação, vem bispo e peão na mesma coluna. Ah, parece que eu tenho um alvo fácil, né? Esse peão de A2 aqui está fixo, ele não tem facilidade de avançar. Eu ataco o bispo, na hora que o bispo sair, eu capturo esse peão. É uma ideia válida, não é? O problema é o seguinte: depois de torre toma peão, torre em C8, as brancas estão dando checkmate no rei adversário. Então, pensando nisso, para evitar essa situação, as negras jogam o lance G6, certo? Abrindo caminho para o rei fugir de um possível cheque na última fila. E por que o peão de G? Por que não o peão de H, por exemplo? Bem, o bispo negro é de casas escuras. Então, as negras põem a sua estrutura de peões em casas de cores opostas ao seu bispo, para que o seu bispo tenha uma mobilidade maior, certo? Então,
Bispo de casas escuras, peões nas casas claras. Torre em C2, defendendo o peão de A2 de um possível torre em A8. Torre em A8, bispo em D3, torre em D8, bispo em E2, defendendo a posição branca de um possível torre em D1, dando checkmate no rei branco, certo? Rei em F8, rei em F1, torre em A8, bispo em C4, torre em C8. Aqui, ambos os lados estão, de certa forma, manobrando suas peças, tentando não piorar a sua posição. Rei em E2, rei em E7, F4. Ambos os lados trouxeram seus reis para o centro do tabuleiro. Agora as brancas tentam ganhar um pouco de espaço na ala do rei. H6, rei em F3, torre em C7, G4, G5, rei em E4. E aqui, depois de torre em C8, a gente dá uma pequena olhada na posição. As brancas têm um peão de vantagem, um peão de A2. O problema é que esse peão é um peão atrasado. Ele é um alvo bastante interessante para as negras. Ele não tem um peão que possa apoiá-lo. Ele não pode avançar com facilidade por causa do peão de B. E aqui, na ala do rei, a gente percebe que a posição está se fechando aos poucos, né? Nenhum dos lados vai ter facilidade de abrir essa posição e conseguir uma vantagem em cima do adversário na ala do rei. Então, apesar do peão de vantagem das brancas, esse peão é um peão fraco, né? Ele vai cair. E na ala do rei, quem tentar abrir a posição pode acabar se complicando. Nessa situação, ambos os adversários concordaram que não tem uma forma viável de ninguém abrir a posição com vantagem. Se alguém tentar abrir essa posição, vai acabar em uma situação ruim. Por isso, depois de 33 lances e 2 horas e 20 minutos de partida, nós temos o nosso 7º empate no Campeonato Mundial de Xadrez de 2016. Esse se aproxima para ser o recorde de empates em campeonato mundial. Apenas 2 partidas chegaram nesse número. Uma partida chegou a... disputa, né? Uma partida chegou no 8º empate, que foi a disputa Kasparov-Anand em 1995. Então, chegamos na 7ª rodada com 7 empates. Se a gente tiver mais um empate na próxima rodada, a gente iguala o recorde de empates em um Mundial de Xadrez. E a gente está se aproximando do final desse Mundial. O que implica que, se alguém vencer agora, o adversário não vai ter muito tempo de tentar se recuperar. Então, os nervos vão ficando cada vez mais acirrados. Bem, ambos os jogadores têm mostrado um xadrez extremamente forte. Eu vi um comentário, alguém comentou comigo, não lembro se foi nos comentários aqui dos vídeos ou se foi no Twitter, que alguns analistas que estavam comentando ao vivo disseram que o Mundial está chato. Eu discordo. O Mundial está bastante interessante. Os resultados estão sendo resultados mornos, né? A gente não está tendo nada de excitante nos resultados. De um dos jogadores conseguir a vitória, o outro ter que correr atrás. A gente não está tendo nada de excitante nesse sentido, de que um jogador tem que correr atrás do prejuízo. Só que quando a gente considera o xadrez que a gente está vendo no tabuleiro, o xadrez está bastante interessante. Então, eu discordo de quem está falando que esse Mundial está chato. Certo? Então, 7ª partida finalizada. Próxima partida vai ser jogada no dia 21 de novembro de 2016. 8ª partida, faltando pouquinho para o Mundial acabar. Certo? Carlsen vai ter as peças brancas, Karyakin vai ter as peças negras. E eu vejo vocês na próxima partida. Tchau!